Eu não vou falar nada, nóis, fala Ale. vocês. Vamos todo mundo tomar café agora, né, eu acho. Fica à vontade, hein. Eu vou começar falando rapidinho, até porque já falei bastante da transmissão ontem, pra gente ouvir a sempre sábia e filósofa voz de Maurício Borges Mano. Maurício Borges. Imagina, Lelê, dá uma aula aí, dá uma aula, Lelê. Dá uma aula Mano, pro Quintino. Maurício Mas olha Borges. só, eu confesso que antes do jogo eu tava bem preocupada. Porque a postura do Corinthians nos clássicos em 2025, ela tava realmente, assim, muito abaixo do esperado. E o primeiro jogo que a gente fez com o Palmeiras no Allianz, meu Deus, foi horrível, né? E pela experiência que a gente teve recentemente, uma decisão em 180 minutos na Libertadores, que foi com o Barcelona de Guayaquil, eu vinha pensando que esse primeiro jogo, conforme for, ele pode definir muita coisa, né? Então você não pode entrar com uma postura xoxa e acontecer uma tragédia como aconteceu com o Corinthians no Equador, que depois você não consegue mais Foi o reverter que em o casa. Grêmio fez no Grenal, matou o Grenal no primeiro jogo. E mesmo que você até jogue bem, como o Corinthians fez, um jogo até que bom, né, com Sim. o Barcelona aqui, mas muitas vezes não é suficiente, até porque o time vai jogar com o regulamento ali debaixo do braço, vai se fechar e tudo mais. Então eu tinha realmente, assim, um receio por conta do que o Corinthians vinha apresentando em 2025 e principalmente nos clássicos. Foi mal contra São Paulo, foi mal contra o Palmeiras. Com o Santos deu pro gasto ali pra vencer, mas também não foi lá essas coisas. Agora ontem, mano, me surpreendeu a postura do time, de verdade. Eu achei que inclusive do time titular, foi todo mundo bem no jogo. Não tem um que a gente fale assim, ó, esse cara foi mal. O próprio Romero, que muita gente às vezes pega no pé dele por ser um atacante que não participou tanto da fase ofensiva, mas a função tática que ele fez segurando o Piquerez ali, que eu tenho certeza que o Ramon colocou ele mais por conta disso, cara, ele foi perfeito em fazer isso enquanto ele esteve em campo. Ele realmente segurou o Piquerez e a gente sabe da qualidade que o Piquerez tem, da importância que o Piquerez tem pro time do Palmeiras. Pra mim, acho que é um dos melhores laterais esquerdos em atividade no Brasil hoje, se não o melhor, não sei, né? Porque estamos em escassez aí de laterais. Então o Romero foi sim muito importante ali, né? Eu achei assim que as decisões do Ramon em campo também fizeram muito efeito. A necessidade do Garro não jogar por conta das dores, né? Por conta do gramado também. Aí ele opta pelo Romero para fazer essa função. Ele trocou o Martínez, que estava atuando como ponta sempre pelo lado direito, e colocou pro lado esquerdo, pro Carrídio ficar à vontade no lado direito e suprir a falta do Garro. Porque quando o Martínez, ele estava sempre atuando ali como um ponta pelo lado direito, o Carrídio tinha que ser trocado, né, de lugar, que ele joga geralmente pela direita e ele ia pro lado esquerdo. E a gente sabe que o Carrídio, apesar de jogar de terno e mais uma vez fez um jogaço ontem, mas quando ele vai pro lado esquerdo, ele perde um pouco, né, da qualidade ali. Ele vai melhor no lado direito. E o Ramon também teve, né, esse tato de realmente deixar o Carrídio, como ele ia ter que armar, né, por conta da falta do Garro, vou deixar ele onde ele rende mais, que é do lado direito, e eu vou alterar o Martínez dessa vez, que foi lá pro lado esquerdo. Então gostei muito. A nossa zaga com Félix e Gustavo Henrique tá me passando mais confiança. Por mais que o Félix, às vezes, ele ainda dá uma ensaiada ali no negócio de calafrio do torcedor. Mas eu tô achando ele bem esse ano, melhor do que o Ramalho, né? Que não começou o ano bem. Então é uma zaga também que tá passando mais confiança. E o Angileri, mano, eu tenho até medo de elogiar demais. Vai eu que tenho até dá medo. zica, né, Lelê? Porque eu lembro que quando o Rafael Ramos chegou, os primeiros 3 jogos dele também foram muito bons. E a gente falou, finalmente temos um substituto pro Fagner. E depois caiu, né? Cagou tudo, enfim. Mas o Angileri, 3 jogos e 3 aulas do Angileri. E ontem, segurando o Estevão, realmente colocou o Estevão no bolso. Né? E por mais que eu achei que assim, o Palmeiras ficou muito dependente do Estevão no jogo. Muito dependente. Era assim, ó, bola no Estevão e resolve, Estevão. Vai lá, né? É muita da individualidade dele. E ele praticamente perdeu todas pro Angileri. Né? Então, gostei muito do jogo do Corinthians. Quem assiste, assim, pensando mais só pelo lado ofensivo, mais por bola na rede, talvez, nem jogou tudo isso. Mas, assim, se você considerar a dificuldade de enfrentar um time como o Palmeiras, dentro da sua casa, e você cumprir essa função tática de segurar, né, e já ainda sair vencendo, eu achei que foi um jogo quase perfeito do Corinthians, mano.
Concordo com você, Lelê. Eu também estava preocupado, tanto que eu falei aí sexta-feira, que na porcentagem para mim estava 70-30 a favor do Corinthians, porque aí eles vão falar, mas 30% você acha? Eu falei, óbvio, se o cara falar para mim que você tem 30% de morrer, eu vou estar preocupado. Mas para mim o Corinthians ele era favorito sim, 70% a favor do Coringão e 30% do Porco, mesmo na casa deles. Porque o Corinthians, Lelê, foi o que eu falei aí pro Quintino e os caras riram de mim. Eu falei, azar de vocês que o Corinthians foi eliminado, porque o Corinthians vai chegar nessas partidas aí cheio de ódio. E o Corinthians chegou cheio de ódio mesmo. Pegou o Santos, passou o carro e pegou o Palmeiras agora também fez a mesma coisa, Lelê. Ontem, pra mim o Corinthians ele foi extremamente inteligente, porque com a ausência do Garro, Lelê, não dava pro Corinthians propor o jogo e tentar sair pra tentar matar no primeiro jogo. O Corinthians ele jogou uma final da forma como tem que ser jogada, Quintino. Uma final, ela é marcou muito, hein? 80 minutos. Exatamente. Que marcou ontem. E você sem o Garro, que é um cara aí que municia o teu ataque, talvez a cabeça pensante do teu meio campo, o Corinthians pegou e falou, eu preciso ser um time marcador hoje. Mas como é que eu posso ser um time marcador? Eu preciso ter a maturidade pra jogar assim. Porque diferente do que foi no primeiro turno, Lelê, que o Corinthians tomou um amasso do Palmeiras, foi um amasso. O Corinthians ele não ficava com a bola no pé. Ontem, no primeiro tempo, o Corinthians teve mais posse de bola que o Palmeiras. Aí você vai falar, mas o Corinthians ele soube trabalhar a bola? Soube. Com a bola no teu pé. O Corinthians ele queria esfriar o jogo. O Corinthians ele pegou e falou, eu não posso sair aqui me atirando que nem um louco, eu vou jogar por uma bola. Pode ser no contra-ataque, pode ser uma bola parada, mas eu não tenho a obrigação de definir o jogo no jogo de ida. A obrigação de tentar fazer o placar hoje é do Palmeiras. Então o Corinthians ele com a bola no pé, ele rodava a bola, teve tranquilidade. O Palmeiras começou até bem, acho que durante os 10 primeiros minutos, o Palmeiras tentando meter uma blitz no Corinthians, só que esse efeito da blitz acabou logo em seguida. O Palmeiras ele não conseguiu manter essa insistência na blitz, justamente pelo fato do Corinthians ter entrado no jogo. O Corinthians ele tava com uma marcação acertada e quando ficou com a bola no pé, esfriando o jogo, tocando a bola, enfim, tentando sair na boa, ele começou a deixar o Palmeiras nervoso. Porque o Palmeiras, quando ele começa com essa insistência de jogo aéreo pra dentro da área, chuveirão, o time começa a insistir com o chuveirão, por mais que você possa ter um centroavante bom de cabeça, mas aí já começa a ser desespero. Ainda mais time técnico quando tem jogador de qualidade, que começa a não tocar a bola, começa a querer tentar toda hora chuveirão pra dentro da área, e foi o que o Palmeiras fez durante boa parte do jogo, é porque você já demonstra que você tá ficando nervoso, porque você não tá conseguindo entrar no sistema defensivo adversário. Você falou do Angileri, Lelê, eu concordo contigo, temos que esperar, mas vou falar, mano, esse cara a gente não vai quebrar a cara. É um cara que tava parado há 9 meses sem jogar. Não estava lesionado, era opção do técnico, mas é um cara que tá sem ritmo de jogo. Sim. E quando o cara pega um dos garotos prodígios do futebol brasileiro, que é o Estevão, que é bom jogador, é moleque habilidoso, é moleque rápido. A gente viu em algumas disputas com o Gustavo Henrique, cara, o Gustavo Henrique só conseguia parar o Estevão aí quando ele pegou o menino no mano a mano se ele tivesse armado. Mas o Angileri, ele consegue antever o que o atacante vai fazer. Ele consegue fazer aquela leitura para não precisar realmente encarar o Estevão na velocidade. Então ele já faz aquela antecipação. Cara, o Félix Torres, como a gente tava falando semana passada aí, e o Domênico concordou comigo, eu não vi o Luiz Pereira, mas hoje eu vi o Félix Torres. Não, pera um pouquinho, só não. Momento. Momento fanfarrão. Meu Deus do céu. Ó, mano, vou falar, velho. Ô, Domênico Gato. Não, você tá de brincadeira. O Carrídio, velho, o cara é monstro. O Carrídio, se fosse brasileiro, ele tirava o Gerson da seleção de 70 pra jogar lá. Vocês estão de brincadeira. O Carrídio joga o filho da bola. Não, repete esse finalzinho. Não vai repetir nada. Segue o jogo. Que repetir? Ele joga o fino da bola. Tá maluco? Repetir uma bobagem dessa? Ontem o Carrídio meteu uma caneta no cara do Palmeiras que eu não sei nem quem é. Até o cara, depois no slow motion, Lelê, tem uma câmera que mostra, ele faz assim, ó. Na hora que ele toma a caneta, velho, faz uma caneta e começa a dar risada. Canetinha! Não, foi o do Palmeiras que eu falei. O De Paula que mitou lá. Não, eu sei, tô te suando. Mas, cara, Lelê, pra mim o time do Corinthians ontem, ele teve uma postura que ele não vinha mostrando em clássicos, e principalmente fora de casa. O Corinthians ontem, ele soube como jogar uma final, e principalmente pela ausência do seu camisa 10, que não é o 10 é o Memphis, mas o 10 na criação ali, que é o Garro. Então, nesse ponto, Lelê, pra mim o Corinthians mostrou uma maturidade que até então ele não tinha mostrado. O Corinthians, ele leva um favoritismo pra dentro da arena, que cabe a ele agora comprovar realmente, de fato, porque a postura do Corinthians em casa não me preocupa. O Corinthians me preocupa muito quando ele joga como visitante. Agora em casa, Lelê, de verdade, o Corinthians ele tá com uma mão e 4 dedos na taça. Se fosse o Lula, ele já tava com as 2 mãos lá. Mas
colocando aqui os 10 dedos convencionais de todo mundo, cabe ao Corinthians administrar essa vantagem, Lelê, e não jogar achando que o título tá ganho. O Corinthians precisa entrar em campo achando que tá 0-0 e jogar da maneira intensa como ele vem jogando dentro de casa, como ele jogou contra o Barcelona e como ele jogou aí em alguns jogos aí que a gente elogiou também. O Santos aí, o jogo em si, por mais que o Santos tenha começado melhor do que o Corinthians aí no primeiro tempo, mas o Corinthians ele faz um bom primeiro tempo contra o Santos, acaba achando que o resultado já tá favorável e depois aí no segundo você entra no resultado e toma um sufoco ainda no final depois que o Santos fez um gol. O Corinthians ele não pode pecar por isso, Lelê. Muitas vezes o Corinthians ele quando erra dentro de campo é achar que o jogo tá ganho, é achar que o resultado já tá administrado. Ele precisa jogar contra o Palmeiras pra vencer. O Corinthians ele precisa realmente ali se impor dentro de casa pra segurar esse título paulista e quebrar de vez essa sequência, esse jejum aí de títulos que desde 2019 a gente não ganha uma porra de um campeonato. Então, Lelê, eu tô confiante, eu e o Quintino. Muito bem. Sabe uma coisa que também a gente não falou no Palmeiras, sobre o que eu lembrei agora? O retrospecto do Campeonato Paulista desse ano mostra que o Palmeiras tá jogando melhor fora de casa do que em casa. Né? Pega aí. Pega aí e vê as... Tem mais Vou vitórias pegar aqui, fora? peraí. Eu acho que tem mais vitória em fora do que em casa. Perdeu pro Novo Horizontino Perdeu em pro Novo casa. Horizontino, empatou com o Bragantino em casa. Perdeu pro Novo Horizontino em casa, perdeu agora pro Corinthians. Não conseguiu ganhar do Corinthians e do São Paulo em casa. Ganhou do Santos fora. Exato. Vai vendo aí. Ganhou do São Bernardo Fora. Né? Ganhou do Mirassol Tô fora. falando, o Palmeiras tem um retrospecto melhor fora nesse ano. Nesse ano que eu digo o Campeonato Paulista. Já jogou o Campeonato Paulista. Mas eu preciso me basear no que tá acontecendo. Mas, ô, Lelê, Mas é isso. Como é dar o prêmio se conquistar o campeonato para um único jogador? Você tá achando isso legal? Um único jogador, por quê? O Memphis Sim. vai levar o Ah, prêmio. não, Tem Tá no razão, valor. acho que é 4,3 Meu milhões. Deus, cara. Ele ganha Não, tudo. mas do peraí. Memphis, é Ele 5 vai milhões fazer- do time. ele vai fazer a 4 boa, é né? pro cara. Não, mas assim, é claro que o RG tá ironizando por Não conta tá, do não. valor. Não, o prêmio. Assim, se for O prêmio campeão inteiro é do Não, cara. gente, vocês acham que os outros jogadores não vão ganhar prêmio? Lógico que vão ganhar. Não, sim, Lógico mas- que tem uma premiação pra todo mundo se for Eu tô campeão. errado? Agora, no contrato do Memphis tem gatilhos, né? Então, assim, você tem que pagar o valor equivalente ao que tá no Sim, contrato os pra outros ele. são 400 pau. E só ele leva. Então, mas é o contrato leva dele. praticamente o Agora prêmio. sim, gente, eu da acho, federação. claro, que não dá pra ficar fazendo loucura aí, né? Quando você não tem capacidade financeira pra qualquer jogador que seja, enfim. Mas assim, o Corinthians já fez tanta atrocidade por jogador ruim nos últimos anos. E se a gente for contabilizar, por exemplo, o Pedro Raul, que veio por uma bala e tava Ixi. ganhando 700 pau e Pra parece que 700 pau tinha pro até... cara. Nossa. Meu, se você pegar alguns salários do Pedro Raul que você não utilizou, que não agregou em nada, você paga a premiação Quanto do que é o Memphis. Pedro Raul? 700 pau por mês. Ah, mas aí Meu. vocês perderam pra nós. Nós estamos 1 milhão mas pro o- Furk. Nossa. Mas o RG. É, 1,300 RG. 1 milha, velho. 300, você falou. E mais Então, um mas pro essa Tassiano, situação né? aí do. Fala. Essa situação aí do Memphis, ô Domênico, é o preço que se paga pra ter um jogador de nível europeu atuando na América do Sul. É. Por exemplo, o Grêmio, quando ele fez o contrato com o Soares lá, que o Grêmio não foi campeão de nada. Mas se o Grêmio Não, ganhou tivesse sido o Gauchão. campeão de alguma coisa. Ah, não. Nossa. Então, não foi campeão de nada. Cala a boca, trouxa. Você vai ganhar Então, o Paulistinha mas, só também, ó, trouxa. Não, mas o Paulista, velho, é a Champions League comparado com o Gaúcho. Você tá de brincadeira. Mas, ô Vieira, quando você traz um jogador desse quilate, por mais que o Soares também seja sul-americano, mas é jogador de nível europeu, cara. Sim. Você tem que fazer um contrato que seja extremamente atrativo pro cara voltar. O prêmio não é exatamente do Paulista, vai transferir, o Corinthians ganhou o Paulista, dá pro Memphis. Mas é o gatilho que a Lelê citou. Assim, o RG, como se o Memphis estiver na seleção do Campeonato Brasileiro, nessa seleção de melhores do Brasileirão, ele também ganha a mesma quantia, que é de 4 milhões e 700 mil. Nossa. O Memphis, a cada assistência que ele dá, Quintino, vai computando aí. Aí quando atinge o número X de assistência ou gol, ele já ganha um gatilho a mais de milhões dentro do contrato. A participação dele em jogos ou relacionado no banco, ele não precisa necessariamente jogar. Se ele estiver no banco, já está contando como se ele estivesse jogando. Então tem uma série de gatilhos que você faz uma composição para atrair esse cara para ele vir jogar no teu país. Porque, desculpa, o futebol brasileiro, assim como morar no Brasil para um europeu, não é atrativo, a não ser que tenha muito dinheiro. E esses caras não vêm. Se você não fizer, esses caras não vêm. Mas, Mano, mas eu e- concordo, Lelê, mano, com isso. Eu só não concordo você fazer um contrato colocando assistência, velho. O cara é jogador, você tá ali numa situação dentro de campo.
claro que você vai dar um passe, claro que você vai ter que fazer isso. Né? Agora, se você ganha Mas é que por... isso é normal lá fora, Não, viu? não, O contrato mas- do Endrick, até lá no Real fora. Madrid também Lá tem fora, isso. Lelê, não Mas é aqui. que ele veio de lá, né, É, RG? mas- Então, pra você convencer o cara a vir pro Brasil... Não, mas... Tava por Tem que baixo, colocar os Letícia. caras- Ele tava peraí, por Lelê, baixo. ele não- Gente, o quê? Lelê, ele não tava jogando, Lelê. Pô, Não, gente, É, pô. mas peraí, gente. Peraí. Não, mas só um adendo, Lelê, desculpa, perdão. O contrato do Memphis, o RG, ele não fala em assistência ou em gol. Por exemplo, tem cara que fala, ó, tem que fazer tantos gols. O contrato do Memphis, ele fala em participação Participações. em gols. Pode ser assistência ou gol em si. Porque tem cara que muitas vezes, o Quintino, o cara ele tem uma cláusula no contrato que ele tem que marcar X número de gols aí por ano. Pra bater uma meta. E esse cara, ele tende a ser fominha, porque ele fala, eu vou tocar pra alguém, sendo que eu tenho essa meta pra bater, o cara vai sempre tentar chutar. Isso. No contrato do Memphis, amarraram bem essa situação, justamente pra não haver esse tipo de conflito. De, olha, ele precisa fazer o gol pra atingir o número X aí que tá no contrato pra ele ganhar um percentual a mais. Então é participação em gols. Pode ser direta fazendo gol ou indireta na Tanto assistência. é que ele é o cara que mais serve o Yuri, né, como garçom. E, aliás, com a assistência de ontem, ele igualou o Veiga aí em garçom na temporada no Campeonato Brasileiro. mas São os que olha, mais têm assistências em 2025, sinceramente- mesmo ele estando abaixo do que rendeu em 2024.